Iremos ler Números 19, 1 a 22:1, referente ao trecho da porção 39, Rucat, Estatuto. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando o pau do cedro, e sopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a tiver queimado lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação, é oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele. Continua imundo. A sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei. Quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e o molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo, ao terceiro dia e ao 7º dia, a espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi espargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. O que espargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam.
e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais. E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romães, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia, até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, teu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e as veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois,
toda a congregação que Arão era morto, chorou toda a casa de Israel por 30 dias. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, e Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel, e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou-lhe os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e chamou-se aquele lugar Hormá. Então partiram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram, então, os filhos de Israel, e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote, e acamparam-se em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram, e acamparam-se no vale de Zerede. E partindo dali, acamparam-se além do Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaebe em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a situação Ar, e se encosta aos termos de Moabe. Dali vieram a Beer. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão, e com os seus bordões. Do deserto vieram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado os teus termos. Sion, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo. Saiu ao encontro de Israel no deserto, e, vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porquanto a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus, e habitou nelas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os que falam por provérbios: Vinde a Hesbom, edifique-se
e estabeleça-se a cidade de Siom. Porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Siom, e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Siom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos. Hesbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te entreguei na mão, a ele, a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Siom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim o feriram a ele e seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Depois os filhos de Israel partiram, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever, para ficar por dentro de novos estudos por aqui.